Nas vastas estepes da Ásia Central, onde o vento nunca para e o horizonte parece não ter fim, nasceu por volta de 1162 um menino que mudaria o curso da história humana. Seu nome de nascimento era Temujin, filho de Yesukai, um chefe de clã mongol de influência modesta, e de Hoelun, uma mulher de espírito indomável que marcaria profundamente o caráter do filho. Desde o nascimento, diz a lenda, Temujin segurava um coágulo de sangue na mão direita. Um sinal, segundo os mongóis, de que aquela criança era destinada à grandeza. A infância de Temujin foi tudo menos suave. Quando ele tinha apenas 9 anos, seu pai foi envenenado por membros de um clã rival, os Tártaros. Com a morte de Yesukai, os seguidores do clã abandonaram a viúva e os filhos, deixando-os sozinhos nas estepes, sem proteção, sem rebanhos e sem alimentos. Aquela experiência brutal, a traição, o abandono, a luta pela sobrevivência em um ambiente hostil, forjou em Temujin uma determinação de ferro e uma compreensão visceral do poder. Quem não o tinha, morria. Durante os anos seguintes, Temujin enfrentou sequestros, escravidão temporária e a perda de sua jovem esposa, Bort, capturada por um clã inimigo. A missão de resgatar Bort foi um dos primeiros grandes atos de Temujin como líder. Para isso, precisou de aliados, e foi aí que sua habilidade política começou a se revelar. Ele selou uma aliança com Togrul, o poderoso Khan dos Queraitas, e com seu amigo de infância, Jamukha. Juntos, conseguiram resgatar Bort. Aquele episódio ensinou a Temujin que alianças eram tão poderosas quanto exércitos. Mas o mundo das estepes era implacável. As rivalidades entre clãs eram constantes e Temujin logo entrou em conflito com o próprio Jamukha. Os dois ex-aliados passaram anos em lados opostos de guerras tribais, cada um construindo sua própria base de poder. O que diferenciava Temujin dos outros líderes mongóis era sua capacidade de unir pessoas além das fronteiras tribais. Enquanto a tradição mandava que lealdades fossem herdadas pelo sangue, Temujin recompensava mérito e coragem, e isso atraía guerreiros de todos os clãs. Após décadas de conflitos, negociações e conquistas graduais, em 1206, Temujin convocou um grande Kurultai, uma assembleia de todos os clãs mongóis às margens do rio Onan. Ali, diante dos líderes das tribos unificadas, ele foi proclamado Gengis Khan, que significa aproximadamente governante universal ou Senhor Supremo. Pela primeira vez na história, as tribos nômades das estepes estavam unidas sob um único líder. Aquele momento não era apenas político, era uma transformação civilizatória. Gengis Khan imediatamente pôs mãos à obra para construir algo que os mongóis nunca haviam tido: um Estado funcional. Ele aboliu as antigas hierarquias tribais, substituindo-as por um sistema meritocrático de 10, 100, 1000 e 10.000 soldados, os famosos tumens. Nenhum homem poderia abandonar sua unidade sob pena de morte, criando uma coesão militar sem precedentes. Ele também promulgou o Yasa, um código de leis que regulava desde a conduta em batalha até os crimes civis, e criou um serviço de mensageiros, o Yam, que permitia comunicação rápida por todo o território. A máquina de guerra que Gengis Khan construiu era diferente de tudo que o mundo havia visto. Os cavaleiros mongóis eram ágeis, disciplinados e mestres em táticas de simulação de retirada para atrair o inimigo para emboscadas. E podiam cobrir distâncias que pareciam impossíveis para exércitos convencionais. Além disso, Gengis Khan absorvia o conhecimento dos povos que conquistava, engenheiros chineses que operavam máquinas de cerco, estrategistas persas, tradutores de dezenas de línguas. A primeira grande campanha externa foi contra o Império Xixia, no noroeste da China, seguida pelo poderoso Império Jin, ao norte.
As cidades que resistiam eram destruídas com uma brutalidade calculada, não apenas como ato de vingança, mas como mensagem. A resistência tinha um custo catastrófico. As cidades que se rendiam, por outro lado, eram geralmente poupadas. Era uma política deliberada de terror seletivo, destinada a minimizar resistências futuras. O ponto de virada que abriu o mundo islâmico aos mongóis foi a catastrófica decisão do Shah Muhammad II, governante do Império Quaresmiano, de massacrar uma caravana comercial mongol e executar os embaixadores enviados por Gengis Khan. Para os mongóis, matar um embaixador era o maior dos insultos, uma violação sagrada das regras da guerra. A resposta foi apocalíptica. Entre 1219 e 1221, os exércitos mongóis varreram o Império Quaresmiano da face da terra. Samarcanda, Bukhara, Merv, cidades que eram joias da civilização islâmica, foram reduzidas a cinzas. Estima-se que dezenas de milhões de pessoas morreram nessa campanha. Enquanto isso, generais como Geb e Subutai avançavam ainda mais a oeste, penetrando pelo Cáucaso, derrotando os cumanos e os príncipes russos na Batalha do Rio Cauca, em 1223. Era como se as fronteiras do mundo conhecido simplesmente não existissem para os mongóis. Gengis Khan nunca parou de expandir. Em 1226, já em idade avançada, lançou uma segunda campanha contra os Xixia, que haviam se recusado a fornecer tropas durante a guerra contra Khwarezm. Ele não viveria para ver o fim desse conflito. Em agosto de 1227, Gengis Khan morreu. As causas exatas ainda são debatidas pelos historiadores, indo de uma queda de cavalo a uma doença. Seus últimos comandos foram que a campanha continuasse e que sua morte fosse mantida em segredo até a vitória. Seu corpo foi levado de volta à Mongólia e enterrado em um local que permanece desconhecido até hoje, conforme sua vontade. O legado de Gengis Khan é de uma complexidade desconcertante. Por um lado, suas conquistas foram responsáveis por uma das maiores catástrofes demográficas da história humana. Estimativas conservadoras apontam para 40 milhões de mortos, uma parcela significativa da população mundial da época. Regiões inteiras da Ásia Central nunca se recuperaram completamente. Por outro lado, o Império Mongol que ele fundou criou a Pax Mongólica, um período de estabilidade que abriu rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente, facilitando a transmissão de tecnologias, ideias e culturas. Foi pela Rota da Seda, protegida pelos mongóis, que Marco Polo viajou até a China. Gengis Khan também foi notavelmente tolerante em matéria religiosa, uma raridade para qualquer época. Budistas, cristãos nestorianos, muçulmanos e xamanistas conviviam sob seu império sem perseguição sistemática. Ele mesmo parecia mais interessado em resultados práticos do que em doutrinas religiosas. Seu império foi o maior contíguo já visto na história, estendendo-se do Pacífico ao leste europeu. Hoje, Gengis Khan é figura de culto na Mongólia moderna. Seu rosto estampa a moeda local, uma estátua colossal de aço inoxidável de 40 metros de altura se ergue a leste de Ulaanbaatar, e seu nome é sinônimo de identidade nacional. Para o resto do mundo, ele permanece um paradoxo. O homem que destruiu civilizações e, ao mesmo tempo, criou condições para que o mundo se tornasse mais conectado. Uma força da natureza em forma humana, nascida nas estepes, que sacudiu o planeta e nunca mais o deixou em paz.